Jair Messias Bolsonaro é perseguido por Alexandre de Moraes até mesmo dentro de uma UTI. É isso mesmo, você deve ter visto já o vídeo que o Bolsonaro está na UTI e é intimado pelo Alexandre de Moraes, por um oficial de justiça em nome do Alexandre de Moraes. Eu vou te mostrar esse vídeo e vou te explicar como isso é ilegal, isso fere a lei, isso é absurdo, a hipocrisia, entre outros casos, de políticos de esquerda que não foram intimados, não foram sequer encontrados, e o Bolsonaro, que até mesmo em estado grave de saúde, é intimado e perseguido pelo Alexandre de Moraes. Então, assiste esse vídeo até o final para você entender tudo que está acontecendo nesse caso, as ilegalidades cometidas, mas antes, se inscreve aqui no canal para você acessar e ver e acompanhar os vídeos, as análises diárias que a gente posta, que não são, às vezes não saem, não são mostradas na mídia. Mas é oficial, pessoal. Jair Messias Bolsonaro é o homem mais perseguido desse país e não tem nem quem negue. O contexto desse vídeo é o seguinte: o Bolsonaro está internado desde o dia 12 de abril no hospital Death Star em Brasília. Ele teve que fazer uma cirurgia no intestino, no abdômen, por causa das complicações que ele teve e agora está de recuperação desde então dessa cirurgia abdominal e recuperação na UTI, em estado grave. E vai lembrar que o Bolsonaro está só enfrentando esses problemas de saúde agora porque em 2018 ele decidiu enfrentar a corrupção do PT e foi esfaqueado por um filiado do PSOL. E desde então, desses todos os anos, ele tem enfrentado séries de dificuldades, complicações aí na sua saúde. E apesar de seu estado delicado de saúde, ele participou de uma live na terça-feira, dia 22, e eu vou te falar da importância dessa live, o que levou a essa live, como que essa live levou à intimação que ele sofreu. Mas é bom a gente falar, a live foi feita apesar da contraindicação médica de não realizá-la, e mesmo assim a live foi muito curta, muito breve, a entrevista que ele deu também foi muito curta, muito breve, porque ele claramente não estava em boas condições de saúde. Mas vamos agora ao vídeo que o próprio Bolsonaro pediu para divulgar. Dá só uma olhada, eu vou mostrar os minutos iniciais aqui para você, que são os mais chocantes, aqui na tela. É uma citação e uma intimação. A citação é que eu tomar ciência dos termos da acusação e a intimação é que apresentar a defesa prévia no caso de 5 dias. Oficial de justiça apresentando a intimação para ele. 5 dias para apresentar. Um prazo de 5 dias ele está questionando. Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. Tem 5 dias para se defender da intimação. Não, eu não sou advogado, não. Não, digo assim, o seu advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Ela fala que é o advogado, olha que absurdo, ela fala que é o advogado que tem que fazer a defesa A dele. senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Não tem como o advogado fazer a defesa sem a participação dele. Olha a pergunta agora que é importante, você tem ciência que você está dentro de uma sala de UTI? Olha a resposta dela. Não, Eu só conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandada. Não, você está mandada por quem? Mandada por quem? Mandada pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo Supremo, ela esquiva da pergunta. Quem é a pessoa do Supremo que mandou essa carta? Ele insiste. Você sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. Olha, ela com medo de falar o nome do Alexandre de Moraes. Cara, esse vídeo é absurdo. Ela continua. Relator, por favor, qual o nome dele? Você sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele também. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, entendeu? Eu falei para ele que esse mandado fez pedido dia 11 de dezembro. Aqui ela vai explicar toda a situação, mas o fato é, ela sabia que estava sendo enviada pelo Alexandre de Moraes até a UTI. Isso foi nessa quarta-feira, dia 23, um dia depois do Bolsonaro dar aquela entrevista, aquela live. E aí, qual que era o objetivo? Intimar o Bolsonaro no processo em que ele se tornou réu por tentativa de golpe, uma suposta tentativa de golpe. Lembra que teve aquele julgamento do Bolsonaro umas semanas atrás, alguns dias atrás, em que ele foi julgado por uma suposta tentativa de golpe? Pois é, agora chegou essa intimação e ele teve que receber isso na UTI. E aí ele até pergunta, irritado para a mulher lá, você tem ciência que você está dentro de uma UTI? Praticamente perguntando, você tem ciência que está violando o Código do Processo Civil? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Ela diz que sim, mas olha, foi mandada pelo Alexandre de Moraes e aí o Bolsonaro é praticamente intimidado a assinar essa intimação com prazo de 5 dias para a defesa, mesmo estando dentro de uma UTI. Ele deu uma entrevista e depois disso, 24 horas depois, foi intimado. Mas vale lembrar que o Lula deu uma entrevista lá na cadeia, quando ele estava preso, e algum tempo depois, alguns dias depois, foi solto da cadeia.
Essa é a diferença que a justiça lida com as pessoas. Mas eu quero te mostrar como é completamente ilegal esse processo que aconteceu com o Bolsonaro. Deixa eu mudar aqui pro documento que eu preciso te mostrar aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é o artigo 244 do Código de Processo Civil, que proíbe expressamente a citação de pessoas enquanto elas estão acometidas por doença grave. Dá só uma olhada aqui, ó. Artigo 244. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito. O inciso aqui, ó. De doente enquanto grave o seu estado. Existe alguma outra evidência mais grave de que a pessoa está em estado grave quando ela está na UTI? Gente, é o estado mais grave que se pode estar de recuperação após uma cirurgia invasiva, uma cirurgia que durou 12 horas. O artigo 244 aqui do Código de Processo Civil não permite a citação judicial de quem estiver doente em estado grave. Mas quem disse que a lei vale alguma coisa para o ministro Alexandre de Moraes? Os próprios advogados do Bolsonaro classificaram o ato como inédito e ilegal. Isso nunca aconteceu antes na história recente do nosso país. A lei é clara, como uma água cristalina, mas nesse filtro de alguns ministros do STF ela fica completamente turva e não vale mais de nada. Não houve, ressalto isso aqui, não houve nenhum outro caso na história recente do Brasil em que isso tenha acontecido. Mas vamos avançar. E aí eu quero te mostrar a justificativa do Alexandre de Moraes foi o seguinte: o STF alegou que o Bolsonaro poderia ser intimado na UTI porque no dia anterior ele deu uma entrevista, ele fez uma live. Ou seja, o Alexandre de Moraes usou como justificativa a live extremamente debilitado que o Bolsonaro estava, fez uma live em uma situação completamente precária. Ele usou isso como desculpa para intimar o Bolsonaro. Diante disso, aí eu te pergunto, uma live de poucos minutos contra uma indicação médica é o suficiente para você violar a lei, o Código de Processo Civil? Só isso já vale para você quebrar a lei? Desde quando fazer uma live de alguns minutos significa estar apto para receber uma intimação judicial? Pela lógica do Alexandre de Moraes, um paciente que consegue falar no telefone com a família pode ser processado no meio da cirurgia. Gente, é um negócio absurdo. Imagina você estar lá internado, não consegue comer, não consegue viver direito e você tem que se defender de um processo de golpe de Estado. Não existe nada mais absurdo que isso e é mais uma comprovação de que o Bolsonaro é o homem mais perseguido no nosso país hoje. E aí eu quero te mostrar alguns outros casos, fazer um comparativo. A gente viu o escândalo do INSS. Você acompanhou 6 bilhões de reais desviados, descontados de pessoas aposentadas. Sabe o que aconteceu com o presidente do INSS? Foi afastado e demitido do cargo. Está livre, leve e solto. Ainda não foi processado, ainda não foi condenado. Está lá, não está nem preso. E o Bolsonaro mesmo, nessa situação da UTI, é intimado. Onde está a justiça desse país? Aí eu quero te mostrar um caso ainda mais grave. Não sei se você conhece aquele invasor de terra, o Boulos, esse mesmo. Olha essa notícia aqui. Boulos fica 6 anos, sem ser encontrado pela justiça e processo prescreve e o promotor desabafa. É isso mesmo. A justiça alegou que não conseguiu encontrar o Boulos durante 6 anos e o processo que ele tinha na justiça prescreveu por isso. O candidato disse que nunca foi condenado, jamais fugiu e cita a falha da justiça em tentativa de citação na ação extinta de 2022 sobre dano ao patrimônio público. O invasor de terras não conseguiu ser achado pela justiça, mas o Bolsonaro consegue ser achado até mesmo dentro de uma UTI. Gente, isso é um absurdo. Esse STF solta traficantes, solta chefes do crime organizado, devolve helicóptero para eles, devolve cocaína, quilos e quilos de droga para eles, mas o Bolsonaro é intimado dentro de uma UTI. Eu te pergunto, é esse Brasil que nós queremos? A justiça no Brasil parece ter 2 códigos. Um para os amigos do sistema, que aí a lei vale, toda a proteção, a progressão da pena, tudo, mas para os inimigos não vale nada. Aí vale a vontade do ministro. E vale a gente lembrar também que esse não é um caso isolado de abuso do Alexandre de Moraes. Ele já derrubou vários perfis. Ele já censurou veículos de imprensa como a Revista Oeste, a Gazeta do Povo. Ele já prendeu o Daniel Silveira por um discurso, uma fala. Ele já prendeu o Felipe Martins sem acesso ao devido processo legal e sem a plena e ampla defesa. Ele já prendeu pessoas presas pelo 8 de janeiro com penas desproporcionais, penas de homicidas, de traficantes, de pedófilos. Ele prendeu essas pessoas. O Brasil é o único país onde a Constituição tem 11 intérpretes oficiais e um deles faz o que ele bem quiser.
até reescrever o Código de Processo Civil quando ele bem entende. Para que Congresso? Para mudar a lei se você tem o ministro Alexandre de Moraes. E, gente, os oficiais da Justiça poderiam até se pronunciar e falar que esse caso é absurdo e falar contra o Alexandre de Moraes. Mas olha o que eles escolhem fazer. O Sindicato dos Servidores Oficiais da Justiça se manifestou contra o Bolsonaro. O sindicato repudia a exposição de servidora em vídeo de Bolsonaro sendo intimado pela UTI. Por que o sindicato não fala contra o Alexandre de Moraes violar a lei? Aí o Bolsonaro, que está tendo a lei violada diante dele, não pode nem gravar o quarto da UTI enquanto a oficial de justiça chega. Mais uma prova de que até o sindicato dos oficiais de justiça está emparelhado. A mulher que intima o Bolsonaro é a vítima e o Bolsonaro agora é o criminoso. Até por ser intimado, o Bolsonaro vira o culpado, vira o responsável. Gente, isso é a maior perseguição política que existe na história do nosso país. Ninguém é tão perseguido quanto o Bolsonaro. Vale a gente lembrar que durante a ditadura militar, o regime militar, os presos políticos hospitalizados, eles tinham as suas audiências adiadas até a sua recuperação, até no regime militar, quando terroristas, verdadeiros terroristas que explodiam hospitais, que explodiam shoppings, eles tinham a sua saúde resguardada e eram esperada a sua recuperação para serem intimados. Em 2018, quando o Lula estava para ser preso, foi respeitado o direito dele de se entregar à justiça, não foram lá e prenderam ele à força. Em 2017, o Aécio Neves, mesmo sendo investigado, não foi intimado enquanto ele estava hospitalizado. Mas o Bolsonaro, na UTI, é intimado e o Código de Processo Civil, é violado. Se isso acontece até com o ex-presidente da República, imagina o que pode acontecer comigo e com você, que não tem foro privilegiado nenhum, que não tem imunidade parlamentar nenhuma. A justiça não vale para quem se opõe ao sistema. Hoje é o Bolsonaro na UTI. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Já foi violado, já criou precedente, já criou jurisdição. Quando o Estado de Direito se curva para perseguir seus adversários políticos, ninguém, absolutamente ninguém, está seguro. Bolsonaro não deu golpe. O verdadeiro golpe é do ministro Alexandre de Moraes. Uma ameaça à democracia não pode estar internada numa sala de UTI. Quem rasga a lei é a verdadeira ameaça à nossa democracia e ao nosso país. E se você concorda, por favor, compartilha ao máximo esse vídeo. Foi um pedido do próprio presidente que a gente compartilhasse e divulgasse ao máximo esse vídeo. Então, pega o link desse vídeo aqui, manda para os grupos de WhatsApp e divulga o máximo para a gente mostrar as injustiças e a hipocrisia do ministro Alexandre de Moraes. Te espero no próximo vídeo.